Toda sabedoria vem do Senhor, e está com Ele para sempre. Quem poderá contar as areias das praias, as gotas da chuva e os dias do mundo? Quem poderá explorar a altura do céu, a extensão da terra e a profundeza do abismo? A sabedoria foi criada antes de todas as coisas, e a inteligência prudente foi criada antes dos séculos. A quem foi revelada a raiz da sabedoria? Quem conhece os seus projetos? Somente um é sábio, e é por demais terrível quando se assenta em seu trono. É o Senhor, Ele quem criou a sabedoria, a conheceu, a enumerou e a derramou sobre todas as suas obras. Ele a repartiu entre os seres vivos, conforme a sua generosidade, e a concedeu a todos aqueles que o amam. O temor do Senhor é glória e honra, alegria e coroa de júbilo. O temor do Senhor alegra o coração, dá contentamento, gozo e vida longa. Quem teme o Senhor acabará bem, e será abençoado no dia da morte. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor, e os fiéis a recebem já no seio materno. Ela se firma entre os homens como um alicerce perene, e permanece junto com os descendentes deles. A plenitude da sabedoria é temer ao Senhor, e com seus frutos ela embriaga os homens. Ela enche a casa deles com tesouros, e os celeiros com seus produtos. A coroa da sabedoria é temer ao Senhor, e ela faz florescer a paz e a saúde. Deus viu e enumerou a sabedoria, fazendo chover a ciência e a inteligência, e exaltando a honra daqueles que a possuem. A raiz da sabedoria é temer ao Senhor, e seus ramos são vida longa. A irritação injusta não se poderá justificar, porque o ímpeto da paixão provoca a ruína. O homem paciente resiste até o momento oportuno, e será recompensado no final com a alegria. Até o momento certo, ele esconde o que pensa, e muitos elogiarão a sua inteligência. Os provérbios instrutivos são tesouro da sabedoria, mas o pecador detesta a religião. Se você deseja ter sabedoria, observe os mandamentos, e então o Senhor a considerará você. O temor do Senhor é sabedoria e educação, e se compraz na fidelidade e na mansidão. Não seja desobediente ao temor do Senhor, e dele não se aproxime de coração fingido. Não seja hipócrita no trato com os homens, e saiba controlar suas palavras. Não se eleve para não cair, atraindo a vergonha sobre você mesmo, porque o Senhor descobrirá o que você esconde e o humilhará no meio da assembleia. Isso porque você não procurou o temor do Senhor e manteve o coração cheio de falsidade. Este foi o primeiro capítulo do livro de Eclesiástico. Esse texto, ele convida a uma reflexão sobre a fonte da sabedoria e como nós podemos, como filhos e filhas de Deus, trilhar o caminho que nos leva a ela. A Escritura começa com a afirmação de que toda sabedoria vem do Senhor. E que verdade fundamental é essa? Nós, que tantas vezes buscamos respostas em livros, nas palavras de homens, nas filosofias do mundo, devemos nos lembrar que a verdadeira sabedoria, aquela que nos guia para a vida, para a paz, para o entendimento, não se encontra em nenhum outro lugar senão em Deus. Deus é a fonte da sabedoria, e sem Ele, todos os nossos conhecimentos e nossos esforços são vazios. Podemos até acumular saberes terrenos, mas sem a luz de Deus, esses conhecimentos não nos trazem vida. O próprio texto nos recorda de que a sabedoria foi criada antes de todas as coisas. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu a sabedoria como parte da criação, como um caminho para que nós, seus filhos, podemos viver de maneira reta e justa. Mas aqui está um outro ponto, irmãos. Como podemos alcançar essa sabedoria divina? O texto também é claro ao dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que significa temer ao Senhor? Não é uma espécie de medo como o mundo entende, mas com reverência, um respeito santo, uma consciência de que estamos diante de um Deus justo, santo
e poderoso, ou como o texto diz, um Deus terrível quando se assenta em seu trono. Quando reconhecemos a grandeza dele e nos submetemos à sua vontade, esse é o início da sabedoria. Não se trata apenas de conhecer seus caminhos, mas de nos curvarmos diante deles. E é por isso que o texto também diz que quem guarda os mandamentos possui sabedoria. A sabedoria não é uma teoria distante, mas algo que precisa ser vivido. É na prática da obediência, no seguir os mandamentos, que a sabedoria se manifesta. E também a Escritura se cumpre, que o justo viverá pela fé. Mas também a outra Escritura diz que a fé sem obras é morta. Uma fé viva, com obras, é a fé que justifica os homens. E quantas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa própria maneira, confiando na nossa própria compreensão, mas o Senhor nos chama para outro caminho, um caminho de dependência dEle, de confiança plena na sua palavra. Ele nos pede que vivamos de acordo com seus mandamentos, e em troca, Ele nos dá a sabedoria para navegar as dificuldades dessa vida presente. A sabedoria, no entanto, não é algo que possamos compreender plenamente. O texto nos lembra disso ao dizer que quem poderá contar as gotas da chuva ou os dias da eternidade? A sabedoria de Deus é vasta, incompreensível para a mente humana. Isso deve nos lembrar um lugar de humildade. Não é nossa função entender tudo, mas sim confiar no Deus que entende e nos capacita para entender o seu caminho. Não é nosso papel controlar tudo, mas obedecer ao Senhor que nos guia. Então, o que devemos fazer diante dessa verdade? Buscar o Senhor com humildade e temor. Pedir a Ele que nos conceda a sabedoria necessária para viver de acordo com a sua vontade. Não a sabedoria do mundo, mas aquela que vem do alto, que nos faz discernir o bem e o mal, que nos ensina a amar o próximo, a servir com coração puro e a caminhar na retidão. Se hoje você está enfrentando decisões difíceis, desafios que parecem impossíveis de superar, se ajoelhe diante dele, peça sabedoria a Deus e Ele a dará generosamente. Mas lembre-se, essa sabedoria começa com o temor do Senhor. Começa com uma vida de obediência, confiança e submissão à sua vontade. O temor do Senhor enche o homem de sabedoria, diz o texto. Que possamos ser esse povo sábio, não pelas nossas próprias forças, mas porque nos rendemos ao nosso Deus, que é a fonte de toda a sabedoria. Que Ele nos conduza pelos caminhos da retidão e nos dê a graça de viver conforme a sua vontade, para que no final possamos todos juntos dizer: Senhor, vivemos de acordo com a tua sabedoria e em ti encontramos a vida eterna. Que a graça de Deus abençoe a cada um de vocês com essa sabedoria que vem do alto. Amém.